resolvi criar coragem e vergonha na cara para finalmente vir gravar esse vídeo, onde eu vou falar sobre um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo, e se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Por causa de nossas abas em formas de asas, nossos antolhos, é difícil olhar para o alto, difícil ter uma visão completa do céu ou de qualquer coisa. Mas podemos fazê-lo um bocadinho de cada vez, um movimento rápido de cabeça, para cima e para baixo, para o lado e de volta. Aprendemos a ver o mundo nos arrancos, em arquejos, como se prendendo a respiração. Eu vou te pedir agora para imaginar uma realidade onde as mulheres são definidas pelas roupas que elas usam. Uma realidade em que ser infértil ou não querer ter filhos faz com que elas sejam consideradas menos mulheres ou, mais especificamente, não mulheres. Imagina uma realidade em que a mulher não é vista numa função de intelectualidade pela sociedade, mas sim que ela é vista com uma função de maternidade, de cuidado doméstico. Eu sei, a semelhança com a realidade é tão horrível que dói. O Conto da Aya, de Margaret Atwood, foi vencedor do prêmio Arthur C. Clarke Award, e esse livro traz essa realidade extremamente assustadora, mas que não deixa de ser uma realidade. No livro, a autora vai nos apresentar Gilead. Gilead é, digamos, o nome dos Estados Unidos, só que não é mais os Estados Unidos, agora é Gilead. E em Gilead, a sociedade definiu que as mulheres não vão mais sofrer abusos, elas não vão mais ser assediadas, elas vão conseguir tudo o que elas querem. Só que não, né? Tudo começa com contas de banco que são bloqueadas, mulheres não podem mais cuidar das suas contas de banco, depois juízas não podem mais exercer o cargo de juízas e por aí vai, até que as mulheres acabam sendo totalmente separadas por castas, e a protagonista do livro, ela é da casta das aias. Cada casta de mulheres tem uma função, as esposas têm a sua função, as aias têm a sua função, as tias têm a sua função, todas as castas têm as suas funções, inclusive as não mulheres têm as suas funções, de acordo com o patriarcado. E a função das aias é ter o útero. Então, elas não são as esposas, elas não vivem como esposas, mas elas têm a função do útero. Elas têm a função de gerar o filho do homem e da sua esposa, né? Mulheres não ganham mais seu próprio dinheiro, elas são oficialmente só vivem nessas funções, só vivem nas suas castas. É um livro muito perturbador de ler, porque é muito real, né? Quando a gente para pra pensar em como as mulheres são vistas na sociedade e como muitas mulheres acabam tendo que viver para sobreviver no patriarcado, né? Então é um livro muito triste nesse sentido, e é um livro muito palpável, assim, porque ele é todo narrado em primeira pessoa. A Offred, que é a protagonista, esse não é o nome dela, esse é o nome que ela ganhou ao se tornar uma aia. Então ela tem lembranças da vida dela antes de Gilead, mas também a gente consegue perceber toda a lavagem cerebral que aconteceu nela, porque agora ninguém pode tocar nela, ela não pode mais ser assediada na rua, porque ela é uma aia daquele senhor lá. Então ninguém pode tocar nela, senão esses caras que forem fazer isso, eles vão ser enforcados e tal, eles vão sofrer consequências muito graves. Então ela está por cima, né? É o que o patriarcado quer que ela acredite, que ela está por cima, porque ninguém vai poder fazer mal a ela. É a questão da violência legalizada. É muito horrível quando tu pensa que a função dela é ter o útero. Então, literalmente, a função dela é ter o útero. A única função que ela tem é passar pela cerimônia pra tentar engravidar do seu senhor ali. E a função da esposa nessa cerimônia também, gente, é super horrível. Mas ela precisa engravidar porque essa é a sua função, né? Então, é horrível porque esse filho não é filho dela, ela é só o útero. Se ela engravidar e essa criança vier a nascer,
não é dela, entendeu? Ela tem que dar pra esposa, porque é o filho da esposa, não é o filho dela. E a próprio cotidiano da Alfred é difícil da gente conseguir digerir, porque inclusive o direito ao suicídio é tirado das aias, então tudo que pode ser cortante, tudo que elas possam usar, por exemplo, para se enforcar, é tirado do alcance delas, porque elas não têm o direito, né? É o único meio de resistência que as mulheres têm nessa sociedade. Isso é muito interessante de pensar, porque quando a gente vai ver a história feminina, né, durante muito tempo, o suicídio era a única forma de libertação de muitas mulheres, né? Então, elas não conseguiam sair daquela vida horrível que levavam. O suicídio era a única forma que tinham de liberdade, era um tipo de resistência. Isso a gente vê em vários períodos da história, né? Como, por exemplo, no período escravocrata, a gente também vê isso. O suicídio sempre foi uma forma de resistência em muitos períodos, e na história das mulheres também isso aconteceu bastante. E esse direito também é tirado, né, das aias e de outras mulheres ali. É interessante até da gente perceber como que a vivência dessas mulheres de castas diferentes, como que é o cotidiano delas, como que elas lidam com as funções umas das outras, é interessante também. É muito difícil de falar desse livro no sentido de dar um contexto, porque é um livro que tu precisa sentir. É um livro que tu precisa ler e sentir o que ele tem para te entregar. É um livro difícil de ler, é um livro sofrido de ler mesmo, mas é um livro que eu acho muito necessário, porque a semelhança com as situações na realidade é uma coisa muito, muito assustadora, né? Como eu comentei no início do vídeo, quantas vezes mulheres são definidas pela roupa que usam na nossa sociedade, né? Ou por querer ou não ter filhos, também é uma coisa que hoje em dia tá muito em pauta, porque ainda é uma coisa muito preconceituosa quando a gente vai falar da mulher. É difícil, inclusive, de definir um início, um meio e um fim para essa história, porque em todo o livro é a Alfred contando como que ela chegou na casa do senhor que ela tá agora, o que aconteceu, ela lembrando de antes disso, como que foi acontecendo, como que esse sistema extremamente machista e patriarcal foi se enquadrando na sociedade em que ela vivia nos Estados Unidos, como que isso foi comprando as pessoas, né? O que isso vendia moralmente falando para comprar a passividade daquelas pessoas. Não que as mulheres tenham sido passivas, mas como que eles conseguiram implementar isso nessa sociedade. É interessante também ver o que aconteceu, o que essas mulheres faziam antes e quais castas que elas entraram agora. É interessante a gente ver o julgamento, inclusive, porque a mulher, ela sempre vai ser julgada, não interessa a decisão que ela tome, não interessa o que ela esteja fazendo na vida, ela pode ser freira, ela vai ser julgada. Então, aqui também, isso é algo presente, porque as aias, elas são muito julgadas por todo mundo, por serem aias, né? E isso elas não estão fazendo porque elas querem, elas são mais uma vítima desse sistema, mas elas continuam sendo julgadas por serem aias, então, por serem o útero da relação. Isso é uma reconstrução. Tudo, cada detalhe é uma reconstrução. É uma reconstrução agora, em minha cabeça, enquanto estou deitada, estendida em minha cama de solteiro, ensaiando o que deveria ou não deveria ter dito, o que deveria ou não deveria ter feito, como deveria ter feito meu jogo. Se algum dia eu sair daqui... Vamos parar nesse ponto. Pretendo sair daqui. Isso não pode durar para sempre. Outros pensaram essas coisas em tempos difíceis antes deste e estavam sempre certos. Conseguiram sair de uma maneira ou de outra e não durou para sempre. Embora, para eles, tenha durado todo o para sempre que tinham. O final desse livro é muito chocante, eu precisei ficar muito tempo refletindo sobre o final dessa história para conseguir entender, e até hoje eu não sei se eu entendi. Eu li esse livro faz quase um ano e eu ainda tenho essa história muito fervendo na minha mente. A Alfred representa muitas mulheres na nossa sociedade, esse livro representa muitas mulheres na nossa sociedade. A própria Margaret Atwood, esse livro, gente, ele é da década de 70, se eu não me engano, e ela disse que ela não inventou nada, que tudo que ela escreveu ali são coisas que ela já viu na sociedade
em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas tudo são coisas que ela já viu. Nada disso foi inventado e é chocante quando a gente percebe que realmente não foi e que é uma coisa que a gente continua vendo em pleno 2023. Se tu já leu esse livro, deixa aqui nos comentários pra mim, eu vou adorar saber. Eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre esse livro porque ele realmente faz um boom na nossa cabeça. Eu vou deixar na tela amarelinha do final a resenha de A Hora da Estrela, que foi o melhor livro brasileiro que eu já li também, pra quem quiser ir ali assistir. Por hoje é isso, um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.